Ele foi trabalhar no interior, como todos no início, né, como iniciante, que é o substituto. Foi para várias comarcas, para Mimoso, para São Francisco, Colatina, portanto 52 anos atrás, quando não tinha condução, quando não tinha telefone para nos comunicar na hora da necessidade. E viajou, enfim, pelo interior durante 12 anos, mais ou menos. Somente uma vez ele me levou, que nós estávamos com as duas crianças maiores, né, dois rapazinhos, dois meninos. Nós fomos passar uns tempos em Iuna, mas foi uma viagem muito assim, digamos, até sofrida devido às estradas serem muito perigosas, não ter estrada adequada para viajar ainda com criança. E fomos na época com um senhor que morava em Iuna, que tinha até um pequeno hotel. Ele tinha um jipe e nos levou de jipe. Era um lugar assim no interior, há 58 anos atrás, né? E, assim, as pessoas eram muito boas, gostavam muito do meu esposo pelo trabalho honesto dele e tudo. Mas havia uma dificuldade da minha parte de me adaptar no interior. Ele também não queria me levar muito, não, porque eu tinha vindo da Itália, né? Depois da Segunda Guerra, já tínhamos passado muitas coisas. Ele queria evitar que eu passasse por uma situação assim de mais dificuldade, né? Aí depois, então, nós voltamos depois de uns 6, 8 meses, quando ele foi promovido de Iuna. Não me lembro agora para qual comarca, mas naturalmente mais próxima. E nós ficamos sempre morando em Vitória. Nós morávamos em Jupara, na casa dos meus pais. Meu pai era construtor, ele tinha feito uma casa muito confortável. E ficamos morando lá até ele voltar definitivamente, provavelmente quase para Vitória. Ele trabalhou em Cariacica, depois ele trabalhou aqui em Vila Velha, também na vara de família durante 10 anos. Aí o tempo foi passando, são nos últimos anos que ele aceitou o cargo de procurador, porque ele não queria assim, ir para Vitória, gostava muito daqui, né? Aí nós tivemos mais uma menina, e a nossa família se constituiu com os 3 filhos. Ele sempre trabalhou muito, graças a Deus, né? Vivemos dentro das possibilidades da época, que não era aquela organização que temos hoje dentro do Ministério Público, tanto como viagens, tanto como promoções, tanto como também a remuneração era muito baixa. Teve época, acho que os outros procuradores também, não sei se falaram, foram épocas muito difíceis, mas graças a Deus rompemos, nossos filhos cresceram, se formaram, fomos abençoados, que eles sempre foram bons filhos. Hoje, infelizmente, o meu marido, ele, há mais ou menos quase uns 2 anos, ele teve esse problema de Alzheimer, de uma maneira de perder bastante a memória. Mesmo que 15 anos atrás, mais ou menos, ele tinha feito uma cirurgia, né? Você vê aqui dobrado. E ele se curou mesmo, sendo uma coisa muito grave na época. E vivemos há 52 anos juntos, e como falei antes, com a nossa família, com 3 filhos, noras e 6 netos. O que nós podemos dizer que agora eu sinto assim um pouco dele mesmo, não poder explicar, dele poder falar da vida dele, o que ele sentiu, das alegrias que ele teve, das contrariedades que se tem durante a vida, do progresso que dentro do Ministério Público houve, né, que hoje temos todas as coisas, porque o mundo também mudou muito, né? Eu sinto que ele não pode falar isso, mas eu estou falando. Propriamente ele falava sobre o trabalho dele, mas nunca falava em nomes, né? Porque a gente sabe que é um sigilo que toda pessoa tem que guardar dentro da sua profissão, como eu na minha também não se fala. Mas às vezes ele dizia assim que tem sempre aquele que quer passar por cima do outro, né? No bom sentido, que a gente tem que ser firme nos propósitos da gente, nos princípios da gente. Então, para não se deixar levar às vezes por interesses a outros, né?
Isso existe em tudo. Ele trabalhou muito na vara de família, que ele sempre falava muito com o doutor Matos, como é o primeiro nome, não me lembro, juiz, né? Ele contava, sim, vários casos, mas nada assim de muito. Talvez ele não me contasse certas coisas, porque para me poupar, né? Porque a gente sempre fica muito sentida quando acontecem os fatos mais graves, né? Também eu posso fazer uma observação, que antigamente não havia, se acontecesse ou houvesse, não seria tão pública como hoje, né? Hoje se faz uma publicidade muito grande das coisas, então fica se sabendo muito. E meu marido, pelo menos conosco, ele sempre foi muito discreto, assim, em falar as coisas, né? Não lembro também num momento que tivesse caso muito importante, que chamasse tanta atenção assim. Depois, como procurador, ele foi para Vitória. E foi bom porque também a pessoa, depois que trabalha bastante, ter reconhecido um grau de posição melhor, né? Mesmo que meu marido nunca foi assim vaidoso de coisa, né? Sempre achou, como eu também acho, que a simplicidade é melhor do que a exibição, digamos. Se ele tiver valores, as pessoas reconhecem depois, né? Mas ele trabalhou também lá naquela seção do consumo. Ele estava sempre interessado em que as coisas fossem justas, sabe? Esse de ser justo, né, com as pessoas, que as coisas se resolvessem com justiça, tudo. Esse ele sempre falava muito mesmo. Não era assim de falar muito casos, ou às vezes também eu esqueci um pouco, assim, né? Mas ele foi um tempo bom, eu achei, quando ele trabalhou em Vitória, como procurador. Nossos filhos também já estavam crescidos, já estavam formados em direito, tinha mais como acompanhar o pai no diálogo de todo dia, né? Porque é mais fácil quando falamos a mesma língua de trabalho, de tudo, né? Foi uma época boa, eu achei. Infelizmente, depois ele começou a ficar doente, fez essa cirurgia muito difícil, né? Ele teve que se aposentar, e na época ele aposentou por invalidez mesmo. Acabaram se entusiasmando, eles fizeram vestibular também para engenharia, para jornalismo, e depois, como a gente diz, né, os filhos se assemelham aos pais, acabaram se envolvendo com aquilo e acabaram gostando, né? Estudaram, se prepararam bem, fizeram o concurso. Minha filha, já mesmo estudando direito, ela acabou depois de uns tempos trabalhando comigo, foi aprendendo mais a língua, e hoje ela cuida do meu escritório, que nós temos um escritório de traduções aqui na Champagnat. Como eu falei antes, de tradução oficial, né, de língua italiana e portuguesa. Então, de uma certa maneira, pode ter influenciado, porque eles seguiram a carreira do pai. E a Rita acabou, minha filha, seguindo a minha. Então, eu acho que há uma influência, assim, da convivência, do conversar todo dia sobre o assunto, né? Isso influencia muito. Não vou pedir desculpa pelo nono, porque o nono, que é o vovô, né, que fala, ele não tem mesmo condição, mas fiquei feliz por ele, depois por meus filhos, porque ele sempre foi uma pessoa, como esposo, como família, assim, sempre muito honesto, muito trabalhador, no trabalho dele também. E o que nós recebemos de educação dos nossos pais, eu acho que todo mundo, os pais ensinam, né? Isso nos trouxe só alegrias na vida, uma resposta de feliz, sabe? Andar no bom caminho, né? E chegar a uma idade mesmo com problemas normais de todo ser humano, mas poder estar em paz, poder ter uma família, isso é muito importante. Para mim, então, porque a minha família nos viemos depois da guerra, de muitos sofrimentos, e depois de poder constituir uma boa família, é uma dádiva de Deus, né? Então isso é muito bom mesmo. Eu agradeço a visita de vocês, pelo meu esposo, e só tenho que agradecer mesmo por tudo, tá? Gostei muito. Obrigada por tudo.